No quadro nacional, quem viveu 64 está vivendo 2021, pode estabelecer coincidências, né? O ex-ministro bandido, guerrilheiro José Dirceu definiu bem, né? Lá atrás perderam com as armas, então agora ele disse: nós vamos tomar o poder. Tomar o poder não quer dizer que nós vamos ganhar a eleição e não vamos pegar em armas, vamos tomar o poder de outra forma. E diz, e nós já estamos com o poder, nós já temos mais força do que o Bolsonaro. Eles mandam no Supremo Tribunal Federal, então ele próprio anunciou isso, não é? Só que os ministros do Supremo estão arrombando a Constituição, rasgando a Constituição, desconsiderando a Constituição. E o presidente Jair Bolsonaro foi alertando: não estique a corda, não estique a corda. Querem o vale tudo? De repente vai ter o vale tudo, mas o vale tudo dos dois lados daí. Então nós estamos vindo de um proceder do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, dos ministros do Supremo, né? Porque eles constituem o Supremo, nunca visto na história. Eles agredirem a sociedade, prestarem desserviço, acabaram com a Lava Jato. A sociedade brasileira aplaudia a Lava Jato. A Lava Jato veio combater o crime organizado. E quem diria que o crime organizado ao final ganharia eliminando a Lava Jato? A Lava Jato prendia, o Gilmar Mendes mandava soltar, né? O Dias Toffoli mandou soltar seu antigo chefe sem que a defesa tivesse pedido. O Zé Dirceu, preso. Meu amigo, meu chefe, né? Ele foi advogado da União no governo do Lula. O Zé Dirceu era chefe da Casa Civil, né? Então nós temos o Dias Toffoli, ministro do Supremo, né? Que para ser ministro exige-se notório saber jurídico, né? O Barroso era advogado do Cesare Battisti, guerrilheiro italiano, condenado. A eleição do Bolsonaro fugiu, parece que para a Bolívia, foi preso na Bolívia, extraditado para a Itália, está lá preso, confessou, está lá na penitenciária, preso, né? Ministro do Supremo, e está fazendo essa confusão na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao voto impresso. Aliás, falar do voto impresso aqui, tem umas pessoas assim, do mal, né? E que querem conturbar o processo dizendo que o voto impresso vai voltar ao tempo do coronelismo. Não vai voltar. Quer dizer, isso é uma estupidez. Porque antigamente, quando o voto era a cédula, a pessoa ia, votava, colocava a cédula na urna e ia embora. Então, como é que funcionava a corrente do voto? O cidadão votava, colocava outro papel na cédula, que não necessariamente a cédula, voltava e entregava para o candidato aqui: me dá o meu cenzão, meu duzentão aqui, está aqui, ó, votei em você. Bom, com aquela cédula, daí eles passavam para o outro eleitor, para o eleitor ir lá, colocar aquela e trazer a sua, né? Então era a corrente do voto. Dia da eleição eu estava tendo a corrente do voto e efetivamente existia essa corrente. Hoje não, porque a pessoa não vai colocar a mão no voto. Ele vota, aparece na tela da urna, né, da urna eletrônica ali, a figura do seu candidato, e aí do lado aparece o papel impresso, tudo fechado de vidro, aparece o papel impresso com o nome do candidato. Aí ele aperta a tecla, quer dizer, lá na tela aparece o candidato, aperta na tela, confirmou. Daí aparece o voto impresso, ele vê, aperta, confirma, e daí esse papel que aparece ali cai numa urna
que vai ficar lacrada. Ele não leva nada para casa. Quer dizer, então, é isso, as pessoas precisam entender, porque não, ele vai pegar o papel e falar, não vai. Quem está falando essas coisas, quem está dizendo, ou é um mal intencionado, ou um grande estúpido, que não tem a noção da realidade. O voto impresso é um avanço. O voto impresso garante a transparência do processo, coloca mais infraestrutura na organização da justiça eleitoral. Por isso que eu espanto, qual é a razão desse ministro não querer e não aceitar reunir deputados, aliás, reunir deputados não, ele ir na Câmara dos Deputados numa reunião de presidente de 11 partidos e mudar a composição daquela comissão que derrotou o voto. Hoje vai ter eleição, vai ter votação na Câmara, né? Então, o natural seria que o voto fosse aprovado sem problema, porque lá no passado já foi. Ontem, surpreendentemente, eu assisti uma manifestação do ex-governador Roberto Requião, esquerdista, maluco, mas ele contando que ele apresentou um projeto pelo voto impresso e que foi aprovado, né? Junto com o senador Tuma, na época já faleceu, foi delegado da Polícia Federal durante muito tempo, durante o regime militar, não é? E que daí um deputado apresentou um projeto que derrubaram, depois fizeram de novo, e daí esses partidinhos de esquerda aí que não aprovam nada no Congresso, mas vão lá no Supremo, e o Supremo aceita os pedidos deles. Aí o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Mas onde é que está a inconstitucionalidade do voto impresso? Ele não agride a Constituição, muito pelo contrário, a Constituição fala no escrutínio aberto para o povo ver, e o voto impresso oportuniza isso. Muito bem. Então, se a Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados, tiver juízo e aprovar o voto impresso hoje, eles prestam um grande serviço ao Brasil, né? O problema é que tem deputados que são processados no Supremo e ninguém sabe. O presidente Bolsonaro falou em que o ministro foi lá e atemorizou os deputados. Eu até não duvido, porque qual é o argumento que ele foi lá e usou para que os 11 presidentes de partido saíssem da reunião e mudassem os seus indicados na comissão? O fulano é a favor, tira e coloca um contra. Mas a democracia não é assim que se pratica. E esse ministro, se tivesse um mínimo de dignidade, renunciava, porque ele foi fazer o que é proibido para o ministro da Suprema Corte, fazer política partidária, foi participar de uma reunião, foi alterar o jogo lá, e eles haviam mandado o presidente do Senado montar essa CPI escandalosa que está aí, comandada por quem devia estar na cadeia, na penitenciária, né? Aqueles corruptos consagrados, né? O presidente da CPI, 240 milhões desviados lá do Amazonas. Ele foi governador, a mulher dele foi presa e 3 irmãos foram presos. Ele só não foi preso porque tem imunidade parlamentar, senão teria sido preso também, né? Presidente, o Renan Calheiros, relator, né? Uma vergonha, querendo dar uma de moralista lá, a vergonha nacional. Mas o ministro do Supremo que deu ordem, e o presidente do Senado, né, que tem seus interesses, porque é grande advogado de Minas Gerais, então os seus clientes têm interesse no Supremo, e daí ele aceita a ordem do ministro lá, Rodrigo Pacheco, e institui a CPI. Então o país ele está caminhando num viés muito delicado e perigoso, porque as pessoas querem combater o presidente Bolsonaro, sabem que não ganham do voto, sabem que ele vai ser reeleito. Ao final de semana ele esteve em Florianópolis, né? Há umas imagens fantásticas, né? O pessoal de moto e o pessoal
à beira-mar ali, de jet ski. Manifestação espontânea que só ele tem isso. Só tem o Lula na rua aí, né? E a Folha de São Paulo, desavergonhadamente, publica pesquisa dizendo que o Lula ganha. Então o país está num processo e o povo está gritando: autorizo, eu autorizo. Autorizo o presidente decretar um estado de sítio no país, aposentar os 11 ministros, ou os 10, porque ele nomeou um, e esse não participa desse, manda aqueles 10 embora e faz uma nova composição, para que o Supremo volte a ser o Supremo, acatado pela sociedade, pessoas sérias, responsáveis. As pessoas nem sabiam o nome dos ministros, como se diz hoje. O povo não sabe a escalação da seleção brasileira, seguramente, mas sabe a escalação dos 11 ministros do Supremo. E que o presidente não seja acusado de estar levando o país aí para um acerto de conta, porque eles estão esticando a corda, eles estão provocando, e eles querem tirar o presidente. Mas qual é o crime, né? Então o que o Supremo fez? Soltou um criminoso. O que o Lula fez é inconcebível, né? Dinheiro no exterior, roubou, os filhos são milionários, né? Estava preso, o Supremo vai e solta, elimina a decisão da prisão na segunda instância e solta o Lula. Aí o Fachin inventa aquela história que o Moro não era competente para julgar o Lula e manda para Brasília e deixa o Lula sem aquelas condenações. E aí torna o Lula elegível. Então o Lula para ser candidato. E aí querem tornar inelegível o Bolsonaro. Mas olha, então o honesto vai ser inelegível e o ladrão vai ser elegível. Alterar a realidade, mas o povo não está aceitando. E o povo está indo para a rua e o povo está dizendo: autoriza o presidente. Então o confronto me parece inevitável. E o presidente Bolsonaro anunciou: é o jogo dos dois, é o jogo do vale tudo, mas vai ser o vale tudo dos dois lados, porque está sendo vale tudo só do lado do Supremo, e o Supremo precisa ser parado. E como eles não querem parar por bem, eles não têm a capacidade de reavaliar o que estão fazendo e se convencer de que eles já cruzaram a linha vermelha, né? Acende a luz vermelha, estão passando. O povo vai ter que enfrentá-los, né? Hoje é para ter um desfile de veículos lá das Forças Armadas, né? Não sei qual é a razão, mas é interessante, né? Para que esse povo entenda, né? O país não pode caminhar para cair na mão desse povo de esquerda. Em 64 já aconteceu, eles estão querendo, e eu já falei que a democracia, ela precisa ser rediscutida. A democracia não pode ser ingênua mais, a democracia não pode permitir o Partido Comunista. Não, vocês querem, vão nos países comunistas, não pode permitir um partido como o PT. Claro que não pode. Precisa criar uma legislação para a democracia, para a liberdade, né? Garantir a liberdade das pessoas, mas não do jeito que as coisas estão. Então, há sérios indícios, e que esses indícios, só quem pode atenuar é o próprio Supremo Tribunal Federal, recuando para as 4 linhas da Constituição, como diz o Bolsonaro, reconhecendo os excessos cometidos, ou o povo vai acampar no dia 7 de setembro e o povo vai pôr ordem no país que lhe pertence.